Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Christian Stadulho, eu sou juiz do trabalho aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região Mato Grosso do Sul. Eu exerço a judicatura desde 1998, eu sou oriundo do Tribunal do Trabalho da 18ª Região Goiás. E o assunto que nós vamos abordar nesta aula de hoje é sobre a audiência na Justiça do Trabalho. Mas por que a audiência? Bom, resolvi falar sobre a audiência porque é o ponto culminante de todo o processo judicial. Não adianta o advogado dominar a parte do direito material trabalhista, por exemplo, saber tudo sobre hora extra, sobre aviso prévio, sobre férias, sobre gratificação natalina, sobre 13º, e não saber fazer uma audiência. Não adianta o advogado saber fazer uma excelente petição inicial e na hora da audiência colar as placas. O que é colar as placas? É um termo militar que significa que ele simplesmente não consegue desenvolver o raciocínio, não consegue fazer aquilo para que ele foi designado a fazer. O computador tem as placas eletrônicas, quando as placas derretem, elas colam e o computador para de funcionar. Então esse é o termo, é a explicação para o termo colar as placas. O advogado não pode chegar na audiência e simplesmente colar as placas e não saber o que fazer, porque ele vai perder certamente aquela causa e vai causar um prejuízo primeiramente ao cliente que o contratou e, em segundo lugar, a ele mesmo, porque ele vive dos honorários advocatícios, né? Não adianta saber fazer uma bela contestação, por exemplo, e na hora da audiência não saber nem onde mesmo se vai sentar naquele local, ou que perguntas fazer, ou qual procedimento deve ser feito. Então, por isso, esta aula sobre audiência na Justiça do Trabalho. Bom, a gente vai começar, inicialmente eu vou, em alguns momentos, ou durante todo o vídeo, vai ter uma tela de segundo plano de um mapa mental que nós utilizamos para balizar essa aula. Então eu estou olhando para vocês aqui e em alguns momentos você vai perceber que eu vou olhar para a tela do computador, que eu estou usando para gravar as imagens, para poder utilizar como norte para a aula, e esse mapa mental vai auxiliar também no seu aprendizado sobre essa matéria. Tudo bem? Então nós vamos começar aqui falando agora sobre o prazo de realização da audiência. A CLT disciplina que tem que haver um prazo mínimo entre a notificação do requerido, do réu, do reclamado e a realização da audiência. Para que esse prazo? Para dar tempo do réu procurar o advogado e o advogado efetuar a realização da defesa e protocolar no processo, hoje no processo judicial eletrônico. Então há um prazo mínimo de 5 dias entre a notificação, citação entregue ao réu e a realização da audiência. Esse prazo está previsto no artigo 841 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. E esse prazo de 5 dias, é bom ressaltar, ele é contado em dias úteis, não são dias corridos. Ou seja, são apenas dias úteis, conforme previsão do artigo 775 da CLT. Então, você fique atento. Atualmente é difícil ter esses problemas de 5 dias, porque as audiências, via de regra, são designadas com meses de antecedência, meses para frente, né, da data. Então, ser notificado hoje, a audiência nunca vai ser antes de que 30, 40, 50 dias para frente. Mas há exceções. O TRT da 3ª Região, por exemplo, é um TRT muito rápido. As audiências iniciais são designadas bem neste prazo. Então, lá em Minas Gerais, é bom o advogado ficar atento se esse prazo mínimo de 5 dias úteis foi observado, para não causar prejuízo à defesa. Tudo bem? Outro ponto interessante que você deve utilizar e prestar atenção, e esse é de suma importância, se a audiência vai ser una ou fracionada. O que é una e fracionada? A audiência una é que todos os atos necessários serão realizados
em um único ato processual. Ou seja, você vai ser notificado para comparecer até aquela audiência com o seu cliente, seja como autor, seja como réu, para tentar a conciliação. Não havendo essa conciliação, o juiz partirá para a colheita de depoimentos pessoais do reclamante e do reclamado, autor e réu, né? Os termos que se trabalha reclamante e reclamado, e em seguida, mas neste mesmo ato, vai ouvir as eventuais testemunhas que estiverem presentes, ou seja, é uma audiência una, uma audiência única no mesmo ato. Já se a audiência for fracionada, na primeira audiência, via de regra, apenas e tão somente será feita a tentativa de conciliação. Não havendo conciliação, será designada uma outra audiência, conhecida como audiência de instrução, ocasião em que reclamante e reclamado poderão ser ouvidos e as testemunhas que estiverem presentes também serão ouvidas. Então essa é a diferença de audiência una ou fracionada. E essa é uma dúvida que todo mundo tem. Parte e advogado, leva testemunha, não leva testemunha? Preciso ir, não preciso ir? Então, é importante que você, antes da audiência, se certifique se a audiência será una ou fracionada. Ligue na vara, entre no processo, leia a notificação que lhe foi enviada, e isso é muito importante, ler a notificação. Lá vai estar escrito, a audiência será una, ou a audiência será fracionada, traga suas testemunhas. E na dúvida, ligue na secretaria, peça para falar com o diretor de secretaria ou com o secretário de audiência. Se você quiser, marque para falar com o juiz, compareça até a vara, se você puder, evidentemente, e tire essa dúvida, porque isso é crucial. Porque se a audiência for fracionada, ou melhor, se a audiência for una, e você não levar as suas testemunhas, você vai ser grandemente prejudicado com isso, né? Um outro ponto muito importante é o local de realização da audiência. Eu já sou juiz, como eu disse no início, há 21 anos. E foram casos e casos e casos que eu chego para a audiência, mando apregoar as partes, o secretário de audiência apregoa as partes nos locais, um parênteses, há locais que o pregão é feito eletrônico, há uma tela lá no átrio do fórum, onde aparece o número, pisca lá em vermelho, um sinal sonoro que aparece seu nome. Mas a maioria dos lugares ainda o pregão é feito oralmente, o secretário de audiência sai no átrio do fórum e chama processo número tal, reclamante fulano, reclamado Beltrano. A parte entra então até a sala de audiência. Então, como eu ia dizendo, houve várias situações que foram feito pregão, a parte não veio. Passa alguns tempos, meia hora, 15 minutos, uma hora depois, chega a parte lá esbaforida, quase morrendo. Doutor, fui no prédio errado. Doutor, fui no fórum, em vez de vir aqui na Justiça do Trabalho. Então, muita atenção. Alerte o seu cliente, principalmente em cidades maiores, onde não vai poder dar tempo de deslocar do fórum civil para o fórum trabalhista. A audiência é na Justiça do Trabalho, não é no fórum, porque eles têm essa ideia, fórum, vai no fórum. É importantíssimo alertá-los, porque são pessoas, via de regras, simples, que não têm todo esse conhecimento da parte técnica, acabam comparecendo ao local errado. Compareceu ao local errado, feito pregão, vai ter um problema muito grave. Isso acontece, via de regra, na primeira audiência. No caso do autor, é arquivamento. O prejuízo não é tão grande assim, porque pode ajuizar uma nova ação, né? Mas no caso dos réus, dos reclamados, dos empregadores, pode acontecer de ter a revelia, né? Se não tiver presente. E vai que a defesa não foi feita, vai se fazer uma defesa oral. Porque se a defesa for apresentada, com a mudança da reforma trabalhista, ainda pode se considerar defesa, mas vai haver a confissão. Então o prejuízo é monstruoso, é gigantesco, caso o reclamado vá para lugar diferente daquele que foi designado. E não só local diferente. Há fóruns trabalhistas em vários andares, que a audiência é no quarto andar, a parte vai para o oitavo, o elevador está cheio, vai sofrer um prejuízo enorme caso
isso aconteça. Então, é aconselhável você deixar bem claro o local, endereço, número, andar, número da vara e pedir a parte chegar pelo menos com 30 minutos de antecedência para evitar qualquer problema. Tudo bem? Outro ponto interessante também é quando você chegar no fórum trabalhista, você analisar a pauta de audiência. A pauta de audiência são todas as audiências designadas para aquele dia. Então você vai saber, por exemplo, que a sua audiência é a quinta da pauta e está na primeira. Então o reclamante não chegou ainda, dá uma ligada, você está vindo? Você está vindo? Quando você está, veio do lugar certo, você pela pauta de audiência consegue acompanhar qual a ordem que as audiências estão sendo realizadas. É um instrumento importante para o seu próprio controle. A pauta de audiência geralmente fica fixada próxima ao hall de entrada da sala de audiência, ou também há tribunais, aqui no Mato Grosso do Sul tem a pauta eletrônica. Você consegue acompanhar pelo app de celular, você consegue pela tela do celular acompanhar qual audiência está sendo realizada naquele momento. E a pauta também é importante pelo seguinte, que muitas vezes você chega no fórum trabalhista para fazer audiência e já encontra com a parte contrária, por exemplo, e você naquela conversa ali inicial, você consegue chegar a um acordo com a parte contrária. E a tua audiência lá pela pauta é a 10ª da pauta. Você pode pedir um minutinho para o juiz ali no intervalo e falar, doutor, fiz um acordo com a parte contrária, o senhor pode antecipar a nossa audiência? O acordo está pronto? Eu não conheço juiz que não vai fazer este bom grado. Eu mesmo, sempre, lógico, vamos antecipar agora. A gente sempre quer antecipar porque facilita para todo mundo. Vocês não vão precisar ficar esperando até o final, o juiz já vai terminar com o processo da pauta dele, e isso é normal, é usual, todos os advogados aceitam isso numa boa. Então é importante você acompanhar a pauta de audiência para que você possa fazer essa antecipação. E a pauta também do juiz, essa pauta de audiência também, ela também é designada para o futuro. Nas audiências fracionadas, você vai saber já naquele dia da audiência quando será a sua próxima audiência. Se a sua audiência for designada para muito tempo posterior àquele ato, e você, por exemplo, não vai ter outras provas a produzir, você sabe que não tem prova, toda a prova documental está ali, não vai ter necessidade de testemunha, você pode falar para o juiz, doutor, nós não teremos prova a produzir, tem como o senhor marcar essa audiência para antes, marcar só um encerramento de instrução? O juiz vai marcar provavelmente para antes, porque ele tem essa mobilidade na pauta. E é importante também você deixar claro que muitas vezes a testemunha é uma testemunha só, você esclareceu o juiz, porque o juiz ele marca as audiências de acordo com a complexidade do processo. Ele é o diretor do processo, é o diretor da pauta. Então, dependendo da complexidade de cada caso, a sua audiência pode ficar para mais tempo posterior ou menos tempo. Então, é bom você conversar com o juiz e explicar toda essa situação para ele. Você que está começando também a advogar, é interessante você procurar modelos de atas de audiência, para você olhar como é que funciona naquela vara do trabalho, como que o juiz costuma marcar as audiências, que despacho ele costuma fazer. É muito interessante você entrar na internet, hoje é muito fácil, você tem acesso, senão você vai até a vara, consegue observar, já olha o modelo da pauta de audiência dele, como que ele costuma marcar, quando que ele costuma marcar as audiências de rito ordinário, de rito sumaríssimo. É muito importante você simplesmente não deixar a coisa rolar. Você, como advogado, você tem que acompanhar, e acompanhar todo o contexto das varas do trabalho. É óbvio que em tribunais maiores, em cidades maiores, Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, isso é muito mais difícil. São várias varas, vários procedimentos, mas ainda assim dá para você ter uma noção de como o juiz da cidade, daquele fórum,
costumam designar essas audiências, que decisões costumam tomar. É importante que você faça isso. Aí você vai poder pegar modelos de ata de audiência una, modelos de atas de instrução, entendeu? Que você vai poder dar a sua opinião, fazer seu requerimento, para que o juiz monte a pauta dele no futuro, porque a ele compete montar a pauta, mas que você não seja tão prejudicado com relação à data. Você consegue dar elementos para ele marcar com prazo mais reduzido a audiência em prosseguimento. Ok? Então isso é interessante. Uma outra coisa que está expressa na lei, que regra geral, as audiências são designadas entre 8 e 18 horas, e o tempo máximo de cada uma seria de 5 horas. Mas acontece de audiência demorar mais de 5 horas? Acontece. E ninguém reclama. Por que ninguém reclama? Porque mesmo o réu ele quer solucionar o processo, ele quer resolver um problema na vida dele. Então, ainda que seja raro, acontece esses casos, mas a regra geral de tempo é de 8 às 18, com um tempo máximo de 5 horas entre uma outra audiência. Uma coisa importante que eu acabei me esquecendo de falar, mas ainda está em tempo, com relação ao local de audiência, é prestar atenção quando a audiência é designada em local diferente. Porque o advogado muitas vezes está tão acostumado com comparecer até o fórum da cidade, na rua tal, número tal, que em algumas oportunidades as audiências são designadas em varas itinerantes. O réu, vide regra o autor, por exemplo, mora em uma cidade vizinha ao fórum, e o juiz designa a audiência itinerante. Ou seja, a audiência vai ser designada lá na outra cidade, não ali na sede do juízo. E o advogado acaba esquecendo de analisar isso, e no dia da audiência chega em local errado. Eu mesmo fui juiz muito tempo na Vara do Trabalho de Mundo Novo, uma cidade aqui no interior do Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraná, estado brasileiro, e com o Paraguai. E de vez em quando eu designava audiências itinerantes na cidade de Iguatemi, uma cidade próxima. Então, naquele dia, eu me deslocava com o secretário de audiência e com o oficial de justiça até a cidade de Iguatemi para realizar as audiências. Obviamente, havia a intimação de todo mundo, de todas as partes, mas acontecia com frequência. Eu estava lá na audiência, o celular tocava, eu olhava, era o telefone da Vara do Trabalho. Doutor, o advogado fulano, em vez de comparecer em Iguatemi, veio para cá. O que nós fazemos? Infelizmente, tinha que aplicar na época ou a revelia ou se arquivar o processo, porque ele compareceu no local errado. Então, repito, fique atento à notificação para observar o local exato da audiência. Isso acontece. Não acha que é uma dica boba, que isso nunca acontece. Acontece com frequência essa confusão de local da audiência. Continuando aqui no nosso mapa mental, uma coisa interessante a se notar é que as audiências, regra geral, são públicas, ou seja, todo mundo pode participar da audiência. Por isso que algumas audiências estão cheias de estagiário, cheio de acadêmicos de direito, para o cumprimento da carga horária de atividades extracurriculares. Pode entrar, você só não pode fazer bagunça, não pode atrapalhar, e, evidentemente, a exceção está naqueles processos que tramitam em segredo de justiça, cujo ato processual será limitado apenas às partes e advogados e ao juiz que conduz os servidores e testemunhas, evidentemente. Então, a regra geral é da publicidade das audiências. E também um fato importante a ser relatado é que o juiz do trabalho tem o poder de polícia na audiência. E de acordo com o artigo 816 do CLT, ele pode mandar retirar daquele ato processual quem estiver atrapalhando. Então, como eu disse, se houver uma conversa exagerada, risos, bagunça, o juiz pode, utilizando o seu poder de polícia, mandar retirar daquele ato processual quem estiver atrapalhando. Bom, continuando o tema sobre audiência, resta falar agora sobre alguns outros assuntos muito importantes também. Primeiramente,
como eu já disse anteriormente, atrasos das partes e advogados. Lembre-se, não há tolerância para atraso das partes e advogados. Fica a critério do juiz. Eu já disse, mande, combine com o seu cliente, chegar pelo menos 30 minutos antes. O juiz pode esperar um pouquinho? Eu costumo esperar, mas eu convenço o advogado da parte contrária a ter essa boa ação, digamos assim, comigo, esse crédito comigo. Doutor, vamos esperar 2 minutinhos? Vamos aguardar um pouquinho, 2 minutinhos nessa parte. O advogado, doutor, eu quero a revelia. Doutor, pode acontecer com o senhor um dia. Aí o advogado pensa naquela, uma mão lava a outra, né? Então, eu convenço a parte contrária a aguardar ali 1, 2, 3 minutos a parte contrária chegar. Não chegou, revelia ou confissão ou arquivamento, dependendo de cada caso. Mas não há tolerância alguma na lei com o atraso das partes e advogados. Há na lei a previsão legal, no artigo 815, de tolerância de atraso de 15 minutos do juiz. Mas esse atraso refere-se apenas à primeira audiência da pauta. Exemplificando, o juiz designa a primeira audiência para as 13 horas. As partes estão lá. Chegou 13h17, o juiz não apareceu, é direito da parte solicitar ao serventuário da justiça que estiver ali trabalhando uma certidão que o juiz não compareceu, está atrasado, e ela pode ir embora se quiser. Então, isso é apenas e tão somente com relação ao juiz. O juiz, a lei autoriza, vamos dizer assim, não é que autoriza, a lei prevê essa possibilidade do atraso de até 15 minutos do magistrado para a primeira audiência da pauta. Não confundir este atraso, por exemplo, na seguinte situação: o juiz tem 8 audiências designadas, de 15 em 15 minutos, e a primeira audiência demorou 2 horas. É óbvio que a segunda, a terceira e a quarta já estão atrasadas com períodos maiores que 15 minutos. Isso não autoriza a parte ir embora, entendeu? É apenas com relação à primeira audiência, como eu expliquei. Ausência do autor. Regra geral, a audiência, na primeira audiência, se o autor não comparecer, o feito será arquivado, não comparecer sem justificativa. De acordo com o artigo 844, o processo será arquivado, o que equivale à extinção sem resolução de mérito, e haverá que pagar as custas processuais, caso não seja beneficiário da justiça gratuita e não justifique essa ausência, né? A ausência do réu, se for na primeira audiência, ele vai ser revel e confesso quanto à matéria de fato. E provavelmente o juiz já vai passar ao julgamento da lide, vai encerrar a instrução e vai fazer o julgamento. Só não vai marcar o julgamento de plano se houver matérias que demandem produção de prova pericial, por exemplo. Se o autor alegar que trabalhava em local insalubre, por exemplo, há, mesmo em caso de revelia, um entendimento da necessidade de se realizar uma perícia para apreciar se é ou não local de trabalho insalubre. Então, a ausência do réu vai importar em revelia e confissão quanto à matéria de fato na primeira audiência. Se for na segunda audiência, o réu ausente vai ser declarado confesso. O que é confissão? É a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte contrária. Então, se o réu não comparecer à audiência de instrução, ou se o autor não comparecer até a audiência de instrução, o juiz vai considerar como verdadeiros os fatos afirmados pela parte contrária, ok? Vamos continuar então agora com relação à ausência de ambas as partes. Se ambas as partes não comparecerem na primeira audiência, na audiência inicial, o processo vai ser arquivado.
porque o autor não está presente, ele deveria estar presente. Não está, o processo vai ser arquivado. Se for na audiência de instrução e ambas as partes não compareceram, o processo vai ser julgado de acordo com o ônus da prova, ou melhor dizendo, de acordo com as regras do ônus da prova. Porque cada parte tem o ônus de fazer uma prova. Via de regra, os fatos constitutivos do direito são de ônus do reclamante. E os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito são de ônus do reclamado, no caso, o empregador na Justiça do Trabalho. Então, o juiz vai decidir lá na sentença, bom, quem tinha o ônus de provar que trabalhava em hora extra? Ah, o reclamante alegou que trabalhava 2 horas extras por dia. O réu disse que não trabalhava nenhuma. O autor não veio, pedido improcedente. Ah, neste caso aqui, o autor disse que trabalhava em 2 horas extras por dia. O réu disse que ele pagou, não trouxe o recibo, não fez prova, julga-se a favor do autor. Então, quando ambas as partes estão ausentes, o juiz vai julgar de acordo com as regras do ônus da prova. Com relação à ausência do advogado, Bom, na Justiça do Trabalho, ainda vige o princípio do ius postulandi, ou seja, as partes podem postular em juízo sem a presença do advogado. Então, se o advogado não comparecer à audiência, mas o seu cliente estiver presente, o juiz vai realizar a audiência normalmente. Então, você, advogado, fique atento. Sempre compareça, porque você pode prejudicar e muito o seu cliente, que vai ficar perdido na situação. Eu já fiz, infelizmente, audiência em que o advogado não compareceu. O cliente perde o chão, fica sem saber, não sabe o que fazer. Teve um cliente que chegou a chorar na audiência, mas eu não podia adiar a audiência, porque a ausência do advogado, sem justificativa. O advogado, eu já entendo que se o advogado, se a parte constituiu um advogado, se a parte constituiu e o advogado ficou doente, por exemplo, o juiz deve adiar a audiência, porque o cliente escolheu ser representado profissionalmente pelo advogado, e se o advogado, por exemplo, ficou doente, ele tem direito que a sua audiência seja redesignada. Então, mais uma vez, alerto, a ausência de advogado não é sem justificativa, não é motivo para ausência, para adiamento da audiência. Ausência de testemunha. Via de regra no processo de trabalho, as testemunhas comparecem independentemente de intimação. Ou seja, não vai haver intimação do juiz para a testemunha comparecer para depoimento. Inclusive, ao final das atas de audiência, quando a audiência é fracionada, consta mais ou menos assim, que as testemunhas comparecerão independentemente de intimação, sob pena de preclusão. Ou seja, você tem que trazer as testemunhas ou vai perder o direito de ouvi-las. Você pode apresentar ao juiz uma carta convite. Convido o senhor fulano a participar da audiência no dia tal, a tantas horas. E chegar na audiência e falar assim, excelência, eu convidei a testemunha, está aqui a carta convite. Só que ela não compareceu. Nesse caso, o juiz vai adiar a audiência e vai intimar a testemunha para comparecer. Então, a regra que é a ausência de testemunha só importará em adiamento da audiência, a regra geral, só importará em adiamento da audiência se convidada não compareceu ou mesmo intimada pelo juiz e não compareceu, ok? Essa é a regra geral. Bom, você sabia que o juiz, após a oitiva das partes e das testemunhas, pode fazer a sentença ali na hora, com vocês ali presentes? Pois é, não é comum o juiz dar a sentença na hora. Primeiro porque pode causar constrangimento a uma parte, o assunto pode ser deveras complexo,
Mas eu mesmo já fiz sentença em audiência. Era um caso simples, era caso que não importava em maiores detalhes, eu já fiz. Mas não é normal que isso aconteça. Mas o juiz pode, logo após a oitiva, então, passar a julgar o caso ali. Qual que é o efeito prático disso? Você já vai sair intimado daquele momento da decisão. E no outro dia já vai se iniciar o prazo para eventual recurso de decisão. Caso você queira recorrer, não tenha ganho ou tenha perdido uma parte, você vai poder recorrer. Eu falei bem por cima de tudo o que acontece numa audiência, da importância de uma audiência, da importância de você chegar no horário, da importância de você avisar o seu cliente do local, da importância de você ler a notificação, da importância de você saber se a audiência é una ou fracionada, da importância das consequências da tua ausência e da ausência do seu cliente, das consequências da ausência da testemunha, do poder de polícia do magistrado. Há um leque muito grande ainda de situações que podem ocorrer em audiência, como prazos, requerimentos, contraditas de testemunhas, adiamentos, confissões, tipo de confissão da parte, pedido de perícia, inspeção judicial, mas isso seria impossível de se abordar apenas e tão somente nessa aula. Bom, senhores, mas eu não poderia encerrar esse tema da audiência sem dar uma dica muito importante para você, futuro advogado ou advogado, que vai fazer uma audiência trabalhista. É importante que você converse antes da audiência com o seu cliente e com as testemunhas. Bom, o que conversar com o seu cliente? Não é falar para o seu cliente inventar uma história, ninguém está aqui ensinando ninguém a litigar de má fé, não é isso. É você conversar, trocar ideia, explicar para o seu cliente o que pode ser perguntado a ele, o que o juiz pode perguntar, para ele não cair de paraquedas ali naquela audiência, para ele não perder a causa por uma bobeira. É só para você esclarecer os pontos controvertidos, o que ele vai ter que lembrar, ok? Então é muito importante você ter essa conversa com o seu cliente antes da audiência, de preferência no escritório, no dia anterior, não ali no momento, no ato do fórum, com barulho, todo mundo conversando, aquele tumulto, aquela ansiedade natural daquele momento. E também conversar com as testemunhas. E veja bem, conversar com as testemunhas não é dizer para a testemunha o que ela deve dizer ao juiz quando lhe foi perguntado. Tem que deixar isso muito claro. Mas é importante você conversar com a testemunha para saber o que ela sabe. Porque muitas vezes o cliente indica uma testemunha que, por exemplo, sequer vai poder ser ouvida, porque é amiga íntima da parte, porque é parente em primeiro grau da parte, porque é inimiga da parte contrária. Mas mesmo que não for nesse caso, você conversando com a testemunha, você vai poder até você mesmo se situar sobre o que de fato aconteceu, como os fatos se desenvolveram, para você não chegar na hora, não saber tomar um susto com o que a testemunha for dizer. Porque você vai pesar os prós e os contras de ouvir aquela testemunha. Então você conversando antes, você pode até convencer o autor, porque você é o técnico, você é o advogado da causa, a que ele desista, ou o réu, melhor dizendo, o réu, o autor, desistam da oitiva daquela testemunha. Porque você vai falar, olha, não é o caso, a testemunha não sabe desse fato, ela não se recorda, ou a testemunha não estava presente, ela só sabe dos fatos por ouvir dizer. Então é importante essa conversa. Mas, mais uma vez, eu reitero, conversar antes com a testemunha não é instruir a testemunha, não é dizer para a testemunha aquilo que ela vai falar quando ela foi ouvida. Cuidado com isso, porque você pode sofrer uma penalidade, o seu cliente, melhor dizendo, pode sofrer uma penalidade muito grande caso fique constatado que você está instruindo, que você instruiu a testemunha para prestar depoimento. Numa próxima oportunidade, a gente pode adentrar mais sobre todos esses detalhes da audiência trabalhista. Mas não se esqueça, o ponto culminante de todo o processo é na audiência. Então, se você
quer ser um bom advogado, você quer ser um advogado destacado, estude e estude sobre a audiência na Justiça do Trabalho. Um grande abraço.